Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres, seu programa de empreendedorismo, carreira e todo o cotidiano da mulher capixaba. No programa de hoje a gente vai falar sobre desafios, superação, esporte, tudo isso conectado à carreira da mulher. E para isso, no Acelera Inspiração de hoje, a gente recebe Carlinha Abad. Acelera Inspiração. Carlinha, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito gostosa e vai inspirar muitas mulheres. Para que isso aconteça, te convido a começar se apresentando, contando um pouquinho da sua história. Quem é a Carla? Prazer todo meu estar aqui. Vou falar um pouquinho da Carla, dessa Carla que está aqui. Tenho 52 anos, sou casada, tenho 2 filhos, Pedro de 26 anos e Alice de 16 anos. Me formei em Direito em 1996, então desde o primeiro ano da faculdade eu trabalhei na área jurídica. Depois de alguns anos, a vida me levou para outro caminho e eu tive que largar minha carreira jurídica e eu sempre gostei muito de desafios, né? Minha vida sempre foi movida de momentos memoráveis e muitos desafios. Então eu tive que abrir mão da minha carreira e tive que assumir uma gestão da empresa familiar e... Engraçado, né, Carla, que você, com uma formação em Direito, trabalhando no agro, com finanças, com administrativo, como que foi lidar com essa mudança? A gente recebe muitas perguntas das ouvintes sobre transição de carreira. E não só as ouvintes, a gente sabe que essa é uma realidade. Tem muita mulher se questionando, porque a gente tem uma tendência, e aposto quem está assistindo a gente também, tem uma tendência a seguir o que a sociedade impõe para a gente, às vezes o que os nossos pais dizem que é bom, e nem sempre, quando a gente é nova, a gente tem a autoconfiança de dizer, não é isso que eu quero. E às vezes nem é nem questão de autoconfiança, às vezes a gente falta entender de fato o que eu quero. Então você estava no direito e mudou completamente. E aí, como que foi isso dentro? Foi confortável? Conta aí um pouquinho. Não, nem um pouco confortável, né? Não foi fácil porque eu não entendia nada de administração, nem gerência. Sempre gostei muito da parte financeira, mas não entendo muita coisa ainda. Aprendi alguma coisa naquele momento. E por algum tempo eu fiquei infeliz com o que eu estava fazendo. E logo depois que eu tive a Alice, eu me dediquei 100% à minha filha, que eu não pude fazer isso com o Pedro, porque, como eu te falei, eu tive que largar minha profissão da área jurídica, porque naquele momento a gente passou por uma fase de doença na família e eu não pude nem cuidar do filho e nem voltar a trabalhar na área jurídica. Então, quando eu tive a Alice, eu pude me dedicar 100% a ela. E quando ela já estava um pouquinho, já com uns 10 anos, eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria para a minha vida. E olha como que a gente é cíclica, né? Porque você falou, eu não pude com o Pedro, agora finalmente eu pude com a Alice e isso já não era mais suficiente. Parece, nossa, a gente nunca está satisfeito, mas não é bem isso, né? De fato, a vida vai mudando e os nossos desejos vão mudando. E que bom que vão mudando, que nos permitem experimentar coisas novas, né? Então, você aí começou a dar aquele comichão e queria outra coisa, que é muito típico de nós mulheres. Por volta dos 35, 40 anos, a gente começa a se questionar. Acho que é uma fase típica. E o meu questionamento veio aos 50 anos, que foi uma mudança, assim, várias coisas aconteceram aos 50 anos. Eu fiz um Ironman com 50 anos e troquei a profissão. E hoje eu sou corretora de imóveis. Muito bacana. Gente, Ironman não é para qualquer uma. Então, quero fazer um parênteses nisso. Conta como que foi esse desejo? Você já fazia algum esporte? Porque, assim, é uma prova de altíssima resistência, extremos, né? Bom, eu sempre gostei de esporte, então eu corro desde nova. Então veio a corrida primeiro na minha vida.
Eu era de uma assessoria daqui de Vitória, então desde 2011 eu já corro nessa assessoria. E aí a gente começa a correr 7 quilômetros, daqui a pouco a gente está correndo 10, daqui a pouco a gente está correndo 16. É assim mesmo para vocês também? Eu nunca cheguei nisso, não. E vai se superando. A gente quer. E aí começa a querer um pouquinho mais. E o esporte, ele realmente é transformador. Ele tem o poder de transformar as pessoas, ele nos torna mais resistentes, mais resilientes. Porque ele te prova que você é capaz. Exatamente. A gente acha que não dá conta, então eu estou brincando que eu não... A gente quer, né? Se eu começar a correr, eu vou conseguir. Está tudo dentro da gente, né? Sim. Se você quiser, você consegue. E ele mostra isso, Ele né? mostra isso. E daí foi para o 21, daqui a pouco, não, eu posso fazer uma maratona? Posso. E aí fiz 2 maratonas e sempre quis fazer triatlon, desde muito nova. Quando eu tive a oportunidade, eu falei, vou fazer. E aí eu comecei a treinar com o meu personal, que também era da assessoria, e na pandemia eu tinha uma bicicleta que colocava a bicicleta para pedalar em casa e era 2, 3 horas pedalando ali. Aí um dia eu liguei para o meu treinador e falei assim, eu consigo fazer o Ironman? Eu estou aqui 3 horas pedalando sozinha, estou adorando ficar aqui, porque eu acho que eu vou tentar. Ele falou, não, você consegue, Carla. E eu já tinha feito maratonas, então eu já tinha... Maratona de 42 quilômetros? 42 quilômetros. Uau! Então, e aí, como que é o Ironman? São 42 quilômetros de corrida. 3.800 de natação. 3.800, que parece pouco, mas em mar deve ser uma loucura. 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. E todos nós podemos. Só querer. É isso. É só querer. Se tiver saúde, que demais, sim. Que demais. E aí, você completou um Ironman com quantos anos? 50 anos. Emblemático. Como é que você falou? Momentos... Memoráveis, né? Memoráveis. Minha vida tem essa trajetória, né, de momentos memoráveis. Que demais. E desafios. Claro. Porque, assim, o alto só existe porque existe o baixo. O bom só existe porque existe o ruim. O branco né? O preto é a ausência do branco, da luz. Como eu falei, o esporte, ele realmente ele tem o poder de transformar. E ele transformou a minha vida. Transformou outras pessoas que eu converso, que estão no esporte, também falam a mesma coisa. Ele faz a gente alcançar objetivos, se superar. Ele tem o poder de nos tornar mais resilientes. Como que isso refletiu na sua escolha da nova carreira e no dia a dia da sua carreira? Porque a gente está falando, e eu concordo plenamente com você, que o esporte, de fato, ele traz essa autoconfiança, ele traz essa resiliência. Bem, uma série, inclusive bem-estar, porque a gente melhora a saúde, né? Dorme mais cedo, come melhor, tudo em função da alta performance no esporte. E isso acaba refletindo em todos os aspectos da nossa vida, sem dúvida. Mas como que isso se aplicou na sua carreira? Como isso refletiu? Você percebeu efeitos além desses genéricos que todo mundo pode perceber? A disciplina, né, do esporte nos torna ser mais disciplinados na jornada da vida mesmo, da carreira. Então, a disciplina e... E você sabe que eu costumo falar assim, eu gosto de contratar pessoas que treinam alguma coisa, porque elas são mais disciplinadas. E eu não tinha pensado por esse lado, né? Feito essa conexão, mas de fato eu já tinha observado isso e já tinha essa predisposição. Não que, claro, gente, é uma condição sine qua non ou é um critério de corte. Mas quando tem um candidato, uma candidata, que ela tem todos os pré-requisitos e ainda treina, isso me traz um tempero. Eu falo que o Ironman, ele me fez me redescobrir. Então, a potência que eu achava que não tinha mais, eu falei, não, eu sou capaz. Aquelas crenças limitantes que não me fazia dar o primeiro passo, eu acho que o Ironman também me ajudou a ver mesmo, a me redescobrir. Falar, não, eu posso qualquer coisa, é só eu querer. E aí você percebe que pode qualquer coisa. Sim.
Porque, meu amor, quem corre 42 quilômetros, nada 4 quilômetros, quase 4, e mais pedala 180, 160? 180. 180, meu amor, se pode isso. Tudo num dia. Não é em um ano não, tá? É em um dia, seguido. Pode tudo. Pode. De fato. Basta acreditar. Acreditar no seu potencial, ter coragem, resiliência, que você consegue qualquer coisa. E é muito da cabeça. Eu costumo falar que a gente já é uma maquinazinha que nasce com toda a capacidade instalada. Mas muitas vezes essas crenças, a nossa cabeça, o meu personal fala desse, a mente tem esse nome porque ela mente pra gente, porque ela tenta sabotar a gente. E quando a gente percebe esse jogo e consegue manipular de forma positiva, mais saudável, muda tudo, né? Muda tudo, inclusive os desafios. Porque eu começo a vê-los como oportunidade de melhorar. Sim. Como oportunidade de fazer diferente. Como oportunidade de ser melhor e de experimentar novas coisas. Bem bacana, hein? Muito bacana. Carlinha, eu disse que ia ser inspirador. Bom, espero que seja mesmo, que alguém possa se inspirar na minha história. Tenho certeza. Tenho certeza. O esporte é algo bem importante, sempre foi na minha vida, não em alta performance, nem com tantos desafios, mas sempre foi algo que me move, que faz bater o coração. Neste ano de 2024, eu mentorei muitos líderes, quase 30 líderes do Comitê Olímpico Brasileiro em ano de Olimpíada. Foi um motivo de muito orgulho para mim, porque de fato eu sou torcedora. Talvez não tão esportista, mas uma grande entusiasta do esporte, e tenho certeza que ele faz muita diferença para a nossa vida. E você está agora numa outra carreira, você falou que está como corretora, e é algo novo, ou você já de alguma forma já transitava nesse mundo dos imóveis? E aí, como que foi? Não transitava, não. E como que foi essa escolha? Foi um convite de uma amiga. Eu estava insatisfeita com a minha carreira. Naquele momento eu não estava feliz. E ela falou, Carla, por que você não vai trabalhar com o meu marido? O marido dela era dono de uma imobiliária. Falou, faz um curso e você conhece muita gente, você vai se dar bem. Falei, tá, vou tentar. E aí eu fiz o curso, comecei a trabalhar com esse marido da minha amiga, e fui gostando, fui aprendendo um pouquinho, ainda estou aprendendo, porque é um mercado muito difícil, tem muitos bons profissionais, e eu estou começando agora, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, e eu estou gostando. Que é o mais importante. Eu estou feliz, é isso que importa. Que gostoso, que gostoso. E você falou um ponto que eu trabalho muito com as minhas mentoradas sobre relacionamento. Para essa profissão ou para qualquer outra. Eu acho que na corretagem tem um peso maior. Bons relacionamentos te abrem portas, te trazem oportunidades. E, de fato, quando essa amiga te chama, ela faz uma observação importante. Você tem um bom relacionamento, isso vai ser um facilitador. E muitas vezes nós, mulheres, não trabalhamos os nossos relacionamentos, não os profissionais. Ou mais do que isso, casamos, construímos nossas famílias e diminuímos a atenção aos relacionamentos. Na carreira, então, né, Carla? Ainda mais. Então, aqui fica também a dica para que você, mulher, desenvolva os seus relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. A gente tem que ser múltipla. Nós somos mães, esposas, mas também amigas, filhas, sobrinhas e profissionais, claro. Então, é importante que você trabalhe esses relacionamentos como forma de alavancar e de impulsionar a sua carreira e qualquer que seja um sonho. Porque muitas vezes a gente tem, eu tenho um sonho de ir num show de um artista. Não sei se já aconteceu com você, alguém próximo. Muito. Fui outro dia em um que eu sonhava. E às vezes, se você conhece alguém que pode ir com você ou que te coloca naquele lugar, é tudo diferente, muito mais gostoso, muito mais leve. Então, um relacionamento é de fato importante e a gente não é estimulado. Especialmente na carreira, tenho certeza. Ia falar, mas tenho certeza. Nós não somos muito estimulados. Temos receio de nos posicionar, de até
manter e cultivar esse relacionamento com homens também. E com profissionalismo, com limites, com cuidado, mas com verdade, esses relacionamentos podem ser trabalhados e aí te apoiar e te ajudar, como foi o seu caso, que foi uma oportunidade. E você só teve essa oportunidade, esse convite, primeiro porque você era uma pessoa confiável, disciplinada, que ela sabia que iria aprender a profissão e porque tinha essa amiga que te conhecia. Né? Então, fica aí também mais um aprendizado com a trajetória de Carlinha. Carlinha, super gostoso, eu tenho ainda 2 blocos para fazer com você, mas te agradeço a trazer toda essa inspiração para os nossos ouvintes, para quem também está assistindo a gente no podcast. Foi um prazer enorme, mas fica aqui que a gente vai agora para o Acelera Juntas. Acelera Juntas. O Acelera Juntas é o nosso bloco onde eu respondo as dúvidas, questionamentos, que comento também o que recebo das ouvintes. Se você quer ter a sua pergunta, o seu questionamento, o seu posicionamento compartilhado e comentado por mim e pelas entrevistadas, mande para o e-mail atendimento@aceleramulheres.com.br, porque hoje a gente vai responder a pergunta da Beatriz. Ela manda assim: olá, Ana, me chamo Beatriz, tenho 41 anos, trabalhava no mercado farmacêutico e estou saindo de um burnout. Não quero voltar a fazer o que fazia. Como recomeçar? Essa pergunta não foi escolhida à toa, Carlinha. A gente está falando de recomeços. Eu vou começar comentando, mas também quero que você fale um pouquinho. Primeiro ponto é sobre a questão de saúde que ela teve. Para deixar sempre claro, de vez em quando eu falo sobre o conceito, o burnout é quando a gente tem uma exaustão extrema e isso somatiza em questões emocionais, psicológicas e físicas. Então, por exemplo, quando eu tive um burnout, na época da pandemia, eu adquiri bruxismo, eu travava muito maxilar, rangia os dentes e chegava a quebrar os dentes, de tanta força que eu fazia por causa da tensão. Adquiri uma insônia que eu não dormia mais sem remédio, todos os dias. Graças a Deus esse tempo passou. E também tive algumas crises de ansiedade, percebe? O burnout ele vai além da exaustão. E não importa, você sai de férias, você descansa e esses sintomas não passam. De fato, tem que ter um cuidado. Então, Beatriz, eu começo falando para você para se cuidar. Olhar para dentro, para a sua saúde e por que você chegou neste ponto. É importante investigar a raiz porque não é raro as pessoas terem uma segunda crise de burnout. Acreditam que estão curadas, viu, Carlinha? Voltam a fazer o mesmo porque não investigaram os motivos e tem uma segunda crise. E também não é raro essa segunda crise ser mais grave, mais profunda e muitas vezes chegar a por exemplo, uma depressão. Então, Beatriz, o mais importante nesse momento é você se cuidar. Ao cuidar da sua saúde, do seu emocional e do seu psicológico, você também deve revisitar o que te move. O que você gosta de fazer, com o que você pode trabalhar e observar e se questionar sobre opções. Mas talvez até a área farmacêutica não seja o problema. Talvez curada e mais fortalecida, você perceba que naquele lugar ou aquela função não era ideal para você, mas que talvez o nicho não seja o problema. Mas é preciso se cuidar e olhar para dentro e entender de fato o que te move, o que te vai fazer feliz. Claro, pagando os boletos. O que você acha, Carlinha? O que você diria para a Beatriz? Concordo com você. Primeiro, cuidar da saúde. Depois, olhar o que move ela, o que faz ela feliz. Porque a vida é agora. Ela não tem que ficar pensando muito. Depois que estiver bem de saúde, bem com a saúde dela, procurar o que faz ela feliz. E eu acho que o seu final da entrevista foi muito inspirador nesse sentido. Casa muito bem, né? Eu estou feliz. Eu estou feliz. E é importante, Beatriz, também planejar. Se você tomar uma decisão de mudança de área, de mudança de carreira, se planeje. É importante ter a questão financeira bem fundamentada, porque a gente não pode se dar o luxo, né, Carla, de fazer as coisas sem planejar, sem pensar, podendo
aumentar a chance de uma situação difícil, de uma dificuldade financeira. Então, planeje, converse com as pessoas que estão na área que você deseja. Entenda como, de fato, essa área ou essa função se dá no dia a dia. Peça opinião, se cerque de informação, porque aí você vai tomar uma decisão com um pouco mais de conhecimento, de dados, e certamente vai ficar um pouco mais segura. Medo a gente sempre tem muito medo. De transitar, de mudar. Mas preparado, a gente diminui o risco e aí acredito que o medo também diminua, não é? Eu posso dar um conselho para ela, procurar pessoas que possam auxiliá-la a encontrar essa... Às vezes a gente não consegue encontrar o que fazer. E agora, o que fazer? Essa transição de carreira, encontrar pessoas que possam ajudá-la. Uma mentoria. Eu ouvi falar que você fez uma mentoria boa, não foi? Fiz uma mentoria maravilhosa. Eu não imaginava como que seria transformador. Que bom, Carlinha, fico muito feliz. Meu conselho seria esse. Procure uma pessoa que possa ajudá-lo. Que possa te apoiar. Apoiar. E às vezes é uma mentora, que é uma profissional, mas também, gente, uma amiga, um profissional que você se relaciona, que tem um pouquinho mais de bagagem, ou a própria família. O importante é ter com quem contar. O que vai da vida, eu acho que o que vale mesmo são as pessoas, são as relações. Mas a gente estava falando de finanças e convido você para o nosso último bloco com Voe com Suas Finanças. Voe com Suas Finanças. No Voe com Suas Finanças de hoje, eu vou pegar o gancho do imobiliário, da transição de carreira de Carla, que foi para o ramo imobiliário. Eu falei que para transitar de carreira é importante planejamento e a gente ter uma reserva financeira. Não só para fazer a transição de carreira, mas para qualquer momento da nossa vida, é importante que a gente cuide das nossas finanças. Mulheres, por muito tempo, negligenciaram as finanças e agora, cada vez mais, estão acordando e despertando para esse tema. Pensando no imobiliário, Carlinha, eu trouxe 3 formas de ganhar dinheiro e fazer, né, esse colchão de liquidez que a gente estava falando, de segurança. Primeiro é tendo um imóvel e alugando ele, tendo uma renda passiva. O segundo é comprando e vendendo imóveis. Você sabe que eu fiz um pezinho de meio fazendo isso. E o terceiro, os fundos imobiliários ou operações estruturadas que têm como lastro, como dentro da operação, os imóveis. E eu sei que o mercado capixaba está pujante. Daí, fala um pouquinho de como que está o mercado e dica para quem está nos ouvindo também e quer enveredar por esse caminho, que é um mercado bem tradicional no Brasil, com um nível de segurança também mais alto e que o brasileiro tem bastante apetite. O nosso estado, ele tem um potencial gigante na área imobiliária, vários lançamentos aqui no estado, em Vitória, e com potencial gigante para investimento mesmo, para investidores que gostam de imóveis, então nós temos esse potencial. Então, quem gosta tem que investir porque vale a pena. E está um momento, né? É um momento. É o momento de investir em imóveis. Muito bacana. Esse foi mais um Acelera Mulheres. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado bastante. Eu sempre que ouço Carla, curto muito e me energizo. Fico com uma vontade até de correr. Quem sabe um dia eu boto isso em prática. Carlinha, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, por também inspirar. Tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos vendo no podcast também saiu aí com uma pulguinha, com uma vontade de correr, né? De correr, de se superar e mais do que isso, certo e certa que pode tudo, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Te vejo no próximo episódio. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!